Olá pessoal, bem-vindo ao canal Hospitais que Matam, um canal que fala sobre infecções hospitalares, dá dicas, passa informações, conta histórias, traz exemplos práticos sobre infecções hospitalares. Como eu disse, comecei esse canal por uma questão pessoal, perdi um pai no hospital alemão, né? Ele teve 7 infecções hospitalares nesse hospital. Morreu, faleceu há pouco tempo, e eu acabei estudando, né, e entendendo um pouquinho mais desse assunto, e resolvi fazer um canal falando sobre isso, porque existe muita desinformação. E vou entrevistar profissionais, né, para falarem sobre isso, e vou contar histórias, e vou falar um pouquinho, né, do que são as infecções hospitalares, falar um pouquinho quais são as mais graves, e vou fazer brincadeiras também, vou trazer personagens hilários que a gente encontra nos hospitais, claro, sem citar nomes, né, e sem expor pessoas, tá? Né, respeitando as pessoas e tal. Gente, assim, você vai encontrar personagens hilários. Aqui é um momento paródia hospitalares, né? Você vai encontrar médicos hilários, né? Principalmente na UTI. A UTI, ela tem personagens muito característicos, né? A UTI, os médicos da UTI, eles têm perfil UTI niilista. O médico da UTI, ele é niilista, ele não é realista, ele é niilista, tá? Eles são super negativos, tá? Tudo que eles falam é ruim. Então, aí eles antecipam, mesmo que não vai acontecer, ainda bem, né? Você espera realmente que não aconteça, mas eles antecipam, né? Eles fazem as pessoas sofrerem antes da hora, inclusive é falta de ética isso, né? Eles fazem o parente sofrer, né? Antes da hora, né? Eles tocam terror no familiar, do paciente. Então parece que eles ficam torcendo, né, para acontecer as coisas ruins. O médico da UTI, o intensivista, ele é negativo. Ele é um profissional super negativo, né? Ele, pelo menos todos os intensivistas que eu encontrei eram assim, principalmente do último hospital, que foi o que meu pai morreu. O Chucrute, o Hospital Chucrute. Horríveis, né? Os médicos, nossa, não tem nem o que dizer. Eu entrei em conflito com todos eles, tá? Realmente, porque não tem postura, né? Faltava postura para eles. Negativos, não eram objetivos, falavam subjetividades, não se baseavam em exames, faziam terrorismo com familiar, né? Então são coisas que faltam ética, falta de ética, isso é falta de postura, né? E você vai encontrar profissionais assim, tá? Então por isso que uma coisa importante que eu vou falar para vocês, quando você vai falar com um intensivista, né, você tem um parente na UTI, você tem que fazer uma seleção do que você vai absorver do que ele fala, tá? Porque ele fala, sempre vai falar coisas negativas, sempre. Ele gosta, o papel dele é esse, é tocar o terror, assustar você. Ele já antecipa, porque ele quer tirar o dele da reta, tá? É uma maneira dele se preservar. Tá? Porque se ele fizer qualquer coisa errada, tá? Então ele já se preserva. Então olha. Outra coisa que ele costuma fazer, ele joga a culpa no paciente, tá? O paciente é que é problemático, o paciente é que é frágil, o paciente é que tem comorbidade, tá? O médico, ele tem esse hábito de nunca assumir que o erro é dele, tá? Você pode perceber, o médico, ele é bem assim, tá? Ele sempre joga a culpa no paciente. Sendo que ele tem uma boa carga de responsabilidade nisso, tá? Porque o paciente, boa parte do tratamento, de um sucesso de um tratamento, depende do médico. Se o médico for bom, ele consegue melhorar um paciente, independente dele ser frágil ou não, tá? Agora, se o médico for ruim, não adianta, tá? Se não existir uma sinergia, um médico bom, não adianta o paciente ser bom. Tá numa situação boa, mas o médico, ele já faz isso para tirar o dele da reta, tá? Para ele não assume a responsabilidade dele, né? De que ele não sabe, ele não tem competência, ele não dá conta daquele paciente complexo, tá? Então você vai perceber isso. Eu percebi muito isso porque o meu pai, ele sempre foi complexo para todos os médicos, né? Porque ele apresentava sempre uma série de problemas, né? De saúde, idade, várias comorbidades, ele tinha, né, a lesão no cérebro. Então, o que acontecia? Ele era muito complexo para os médicos, e os médicos não tinham bagagem, tá, para atender ele, não tinham. Ele exigia que o médico, nosso gatinho, ele exigia muito conhecimento do médico, e os médicos não tinham. Então, o que acontecia? Ele jogava a culpa do meu pai.
da falha deles, tá? Quando a falha era deles, eles não tinham bagagem, eles não conseguiam fazer o tratamento e não dava certo por causa deles. Então, e você vai ver isso. Então é importante que você tenha crítica quando você vai falar com o médico, principalmente o médico da UTI. O médico da UTI é um generalista, ele não é especialista em nada, mas ele muitas vezes vai dar que sabe de qualquer das áreas, ele não sabe. Então é importante que você entenda que ele vai começar a falar de áreas que ele não domina, e ele vai falar besteira, Então, muitas vezes, principalmente no último hospital que eu estive, eu via médicos falando da área de oncologia, ele não era oncologista. Falando da área de infectologista, e ele não era infectologista, né? E falando bobagens, dando remédios que não eram para dar, né? Porque ele não era especialista dessa área. E você muitas vezes vai ver o que é mais preocupante, um hospital que não tem esse especialista, e você vai ver um intensivista dando esse tipo de, né? Dando antibióticos, dando remédios para infecção, sem ele ser especialista, e sem muitas vezes o hospital ter uma equipe de infectologistas, o que é muito grave, tá? Porque eles vão detonar o organismo do teu parente sem ter um conhecimento especializado sobre sobre infecções, e eles não vão conseguir resolver o problema de infecções do seu parente e vão detonar o organismo dele. Foi isso que aconteceu, né? No último hospital, tá? Em que a gente esteve. Você percebia que não tinha uma equipe, porque tanto é que a gente nunca conseguia falar com a equipe. E a equipe era uma equipe temporária, transitória, não tinha uma equipe fixa e não tinha uma equipe que visitava sempre, tá? Ela aparecia a cada 15 dias, tá? Ela não ia diariamente, porque o infectologista, ele tem que fazer uma visita diária, tá? Ele tem que estar diariamente visitando o paciente, acompanhar diariamente, fazer exames diariamente, né? Ficar trocando os remédios, né? Não pode ser assim, visita a cada 15 dias. Não pode ser uma equipe que fica, né? Uma equipe que não é fixa, né? Cada hora é um. Não pode, né? Tem que ser uma coisa muito dedicada, tá? Quando você está tratando infecções, você tem que estar diariamente, né? Diariamente acompanhando o paciente, tá? Senão começa a dar problema. Então é isso que começou a dar problema. Então você vai ver isso. Isso é uma coisa que tem que ser observado. E você às vezes não vai ver porque o hospital vai camuflar isso. Ele não vai deixar você ver, tá? Eles vão começar a dar desculpa. Você vai falar que quer falar com os infectologistas, eles vão falar que não dá pra falar, vão falar que vão ver, ai não dá, entendeu? Quando eles começarem a falar isso é porque não tem equipe, tá? Na verdade é porque não tem equipe. Não é que não dá, é que não tem equipe, tá? É isso que eu quero dizer. Então assim, é muito complicado lidar com o hospital, tá? É muito complicado. Por isso que você tem que estar sempre com o pé atrás com o hospital e com os médicos, sempre. Aí, o que aconteceu? A gente contratou um infectologista particular e ele também teve várias atitudes inadequadas, tá? Ele se juntou com o pessoal do hospital, né? Ele teve atitudes porque a gente estava pagando ele particular, ele não teve atitudes adequadas, né? Éticas. Ele deu muitos remédios, né? A gente pediu para ele parar, ele continuou dando. Não resolveu o problema, meu pai morreu na mão dele, inclusive, né? Quando estava ele tratando. Então, assim, as pessoas vão se aproveitar, tá? Vão aparecer médicos mercenários, como eu disse para vocês, que vão se aproveitar do seu desespero, né? De salvar seu pai. Vão se aproveitar da incapacidade do hospital dar conta do seu pai, né? E aí você vai encontrar, né, os médicos espertalhões. Então, assim, o mundo da medicina é um mundo extremamente perverso e cruel, e bem comercial, e mercantilista, e explorador, bem mercenário. Bem mercenário, é um mundo bem mercenário, em que você vai encontrar espertalhões que querem se aproveitar do momento de desespero seu, que você quer salvar teu pai, teu parente. Foi isso que a gente começou a encontrar. E na verdade isso atrapalhou muito a gente salvar meu pai, tá? A gente curar meu pai. Isso atrapalhou bastante essas pessoas que começaram a aparecer, e ao invés de ajudar e contribuir, e a gente acabou pagando essas pessoas, né? Inclusive o médico que fez a biópsia também poderia ter nos avisado, né? Olha, esse hospital não tem estrutura para fazer biópsia no seu pai,
Ele é médico, ele deveria ter feito isso, né? Porque o hospital não tinha estrutura, não tinha, né? Ele não avisou, ele pensou em ganhar o dinheiro dele, né? Então ele poderia ter avisado como médico, né? Uma pessoa, né? Com conhecimento, com bagagem. Ele quis pensar no ganho dele. Então é isso que você... É perverso o mundo da medicina, bem perverso. Esse negócio de juramento, de médico, que salvar pessoas, não é verdade, tá? Não é verdade isso aí. Isso aí talvez tenha um ou outro que seja assim, mas a maioria não é assim, tá? Na verdade, na realidade não é assim. E quando você tiver, né, com um parente numa situação de vida e de morte, você vai perceber isso. Você vai perceber isso, né? Que é um mundo bem perverso e bem cruel e eles vão explorar você, tá? É isso. Acho que é por isso que eu tenho uma visão muito ruim deles. Muito ruim, né? E por isso que eu acho que a melhor saída para você é você cuidar da sua saúde. Para você não precisar da medicina, né? De médicos, de hospitais, não cair na mão. Porque quando você cai na mão de hospital, acabou. Acabou. Ali você vai morrer, tá? No hospital, interessante que uma vez a mãe de uma médica falou isso pra mim. Ela falou: eu não vou para um hospital porque eu sei que se eu cair lá eu vou morrer. Se você cair no hospital você vai morrer. Porque eles vão te prendendo. Foram o que fizeram, né? Eles não deixavam sair, meu pai sair. De jeito nenhum. Eles prenderam lá ele para ganhar dinheiro em cima dele, né? E ele como frágil, né? Com a idade, tudo. Foi perverso, foi cruel. Seria melhor que meu pai tivesse morrido em casa. De verdade, eu preferia 1000 vezes que meu pai tivesse morrido em casa do que no hospital, num UTI. Né? Com aquele monte de remédio sendo dopado daquele jeito, sabe? Dando um monte de remédio que não eram, né, contraindicados para ele. Ele tinha insuficiência respiratória, não podia tomar Midazolam, tá? Tá escrito lá, tá? Tá escrito no remédio. É contraindicado, tá escrito, tá? Então, tem coisas que você vai vendo que é absurdo. Que até um leigo sabe, Então... Mas o hospital, ele subestima o teu conhecimento, tá? Os médicos e o hospital e tudo, toda uma estrutura, eles subestimam o teu conhecimento e não querem que você fale. Mas é verdade, é isso, tá? Então, assim, leia sempre as entrelinhas quando você estiver no hospital, médicos, enfermeiros e técnicos, tá? Porque eles fazem parte de uma máfia, tá? Um grupo. Fazem parte de um grupo. E uma empresa, né? Uma empresa que quer ganhar em cima de você, tá? É isso. Isso que é ganhar em cima de uma empresa. Então eles vão fazer de tudo para ganhar em cima de você, tá? É perverso, mas é assim, que é perverso. Você é um número ali, você é um cifrão, né? Você é um cifrão para eles. Então eles querem ganhar em cima de você, tá? É isso. Bom, gente, já fiz a minha caminhada hoje. Então cuidem da saúde de vocês. A melhor forma é não cair no hospital. Fugir de um hospital, fugir de um médico. Melhor coisa que você faz, tá? Até, gente. Tchau, tchau.